Você já planejou ou planeja a sua aposentadoria? Hashtag sim, hashtag não, bora participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Ó, e hoje a gente vai descomplicar um tema que é super importante, que impacta a vida de muita gente, né? O direito previdenciário, principalmente para quem tem algum tipo de deficiência, né, Lu? Pois é um dos assuntos aí, das ramificações desse assunto, tá? Você sabia que existem regras específicas para quem tem alguma deficiência, seja intelectual, física ou sensorial? E para entender os nossos direitos e como garantir também esses direitos, a gente recebe aqui no estúdio ela que é a nossa referência no assunto, doutora Cláudia Veneziani. Boa tarde, que bom ter você aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. doutora, Sempre tudo bem? um prazer estar aqui. Ó, para a gente começar, para quem está assistindo a gente entender exatamente, vamos começar pelo básico, né? Assim, o que é o direito previdenciário e quem tem o direito? Tá. O direito previdenciário, ele é um ramo do direito que pode ser público ou pode ser privado, né? E pode ser regime geral ou regime próprio. Então, só para entender, direito previdenciário nada mais é do que prevenir, né? Então, se você quer ter algum direito previdenciário, você precisa contribuir, seja para o INSS ou para o regime próprio, ou até mesmo uma previdência privada, né? No caso, hoje aqui nós vamos tratar dos direitos previdenciários do regime geral, que é o INSS. Tá certo. Pensando então na pessoa com deficiência, doutora, vamos pensar no que o INSS, a pessoa pode garantir através dele. Quais os benefícios? Bom, o INSS, ele tem benefícios que são programados e benefícios não programados, né? O que seriam esses benefícios programados? São as aposentadorias, as tão sonhadas aposentadorias, né? O auxílio maternidade, ele pode até ser considerado como programado, que dá até para programar, né? Mas ele entra também como não programados, que são os benefícios por incapacidade, o auxílio maternidade, né, que eu acabei de dizer, e auxílio acidente e qualquer outro benefício que não seja aposentadoria. Aí o leque de aposentadoria são as aposentadorias por tempo de contribuição, que após a reforma aí ela prevê também algumas regras de transição e muitas vezes tem que ser combinado com a idade, e a aposentadoria por idade. Esses são os benefícios programados. Então, vamos falar um pouco também de quais, né, deficiências que dão direito a esses benefícios. Bem, quando a gente fala em benefícios por incapacidade ou deficiência, é importante que a gente faça essa distinção, né? Essa distinção porque muitas vezes as pessoas confundem a incapacidade, a doença com uma deficiência. Sim. E aí existe uma classificação, né, uma CID da doença, e o que vai determinar se o benefício, se essa pessoa, esse segurado, né, ele tem direito a um benefício por incapacidade ou um direito a qualquer outro benefício por deficiência, é o prazo dessa incapacidade, né, ou dessa consolidação da lesão, vamos dizer assim. Tá, agora, qual tipo de deficiência que vai fazer a pessoa conseguir, então, realmente ter acesso ao INSS? Toda deficiência a pessoa garante o benefício ou não? Uma deficiência adquirida no próprio trabalho Pode também, ser talvez, também. né? Então, pode ser. Eu vou explicar aqui rapidamente para o pessoal que está nos assistindo entender um pouquinho. Então, é assim, ó, toda incapacidade de longo prazo, a legislação ela fala mais de 2 anos, consolidada, ela pode ser considerada como uma deficiência. Então, essa deficiência, ela tem que estar classificado lá como deficiência, existe um rol para isso, né? Mas vamos dizer o seguinte, ó, como regra geral, qualquer deficiência física, motora ou sensorial, né, que seria, por exemplo, de visão, audição, né? Então, vai ter direito aí a uma aposentadoria, a benefícios especiais, né? Vamos dizer assim, não só a aposentadoria, né? Há outros tipos de benefícios aí especiais para essa categoria, né? O laudo médico, só o laudo médico já é o suficiente para conseguir esse benefício? Então, né? Depende. O laudo médico, ele tem que ser um laudo muito bem elaborado, tem que ser um laudo que tenha aí toda a descrição dessa deficiência, há quanto tempo essa pessoa é portadora dessa deficiência ou dessa redução da capacidade laborativa, né? Ainda há pouco eu falei aqui com uma pessoa aqui da Band que ela tem uma redução da capacidade laborativa
E essa capacidade, na verdade não é laborativa, desculpa, ela tem uma redução da capacidade e essa redução da capacidade gerou uma deficiência. E, portanto, a partir do momento em que resta comprovada essa deficiência, ela passa a ter direitos, todos os direitos aí assegurados por lei, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quando a gente pensa em INSS, a gente pensa já na aposentadoria, né? Só que muitas vezes a pessoa com deficiência, ela quer ter um auxílio do INSS, mas ela não quer parar de trabalhar. Tem como a pessoa vivenciar uma coisa e outra ao mesmo tempo? Ter algum tipo de benefício, mas ela continue trabalhando ou não? Tem sim, excelente pergunta. Porque assim, quando a gente fala nessa ramificação aí de benefícios, é muito importante, vocês que estão aí nos assistindo, olhar o seu histórico. Primeiro ponto, gente, para ter direitos previdenciários, precisa estar contribuindo para o INSS. Então, só vai ter os direitos em que a legislação aí prevê quem estiver contribuindo. Ah, mas eu não estou contribuindo, eu posso ter outros direitos? Pode, a gente pode falar um pouquinho disso também. Mas, para comprovar essa deficiência e ter esses direitos, você tem que, primeiro, estar contribuindo para o INSS e ter a qualidade de segurado. E, a partir desse laudo, vai ser avaliado que tipo de benefício você tem direito. Então, se você sofreu um acidente de qualquer natureza ou no trabalho que reduziu a sua capacidade de trabalho e até gerou uma deficiência, num primeiro momento, com essa redução, se você tiver aí vínculo de trabalho, porque quem é autônomo não tem esse direito, você pode sim ter direito a um benefício de auxílio acidente que vai receber durante todo esse período até a sua aposentadoria e pode continuar trabalhando e continuar contribuindo, que inclusive vai somar o valor desse benefício com as contribuições previdenciárias para fazer o cálculo depois do benefício. Perfeito, doutora. Vamos com a participação da Kelly Brandão, de São José dos Campos. Ela tem uma dúvida. Boa tarde, Lucas e Ana Flávia. Gostaria de saber da doutora Cláudia assim. Eu, como uma cardiopata congênita grave com laudo de solicitação de afastamento das atividades feito por meu cardio, posso me aposentar por incapacidade de trabalhar? E aí, nesse caso, sim? Pode. O que a gente precisa olhar no caso dela é qual é a atividade. Então, vamos dizer o seguinte, olha, para que a Previdência te reconheça como incapacitada de forma total e permanente para a sua atividade de trabalho, para dar o direito à aposentadoria, é preciso olhar qual é a sua atividade profissional. Então, é um trabalho leve, é um trabalho expoliativo, o que você desenvolveu ao longo da tua vida. Então, se a tua atividade habitual, ela exige de você um esforço que hoje você não é capaz, e esse laudo ele demonstrar que a sua incapacidade ela é total e permanente, aí sim você vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Mas me parece que o seu caso dá mais para enquadrar como uma deficiência, a depender da CID. E aí você pode se aposentar mais cedo, no tempo de contribuição ou por idade. Olha só, tem muita pergunta chegando e a gente lembra vocês que com o hashtag Falando Nisso, você concorre a um par de convites para o Cinemark. Mande sua pergunta para a doutora Cláudia, no próximo bloco a gente já volta respondendo. O Renato mandou uma pergunta excelente, já a gente coloca no ar. DRA Cláudia Veneziani, esse é o perfil no Instagram da doutora, ela posta bastante conteúdo para ajudar você em diversos temas, tudo ligado à Previdência, tá bom? Previdência privada também, planejamento, ela é ótima para isso. Pode seguir e mandar sua pergunta por lá, porque a doutora também vai responder, tá certo? De volta com o nosso assunto do dia aqui, vamos ver o resultado parcial da nossa enquete na tela, por favor? Você já planejou ou planeja a sua aposentadoria? Hashtag sim, hashtag não. Olha lá, não, 66,7%. A maioria não está planejando nada, né, meu amigo? Nossa, é chocante, né? Porque a gente realmente pensa muito no presente e esquece do futuro. Então você pode mandar suas dúvidas, inclusive sobre isso também, tá bom? Com o hashtag Falando Nisso, aqui. Para este número aqui, para concorrer a um par de convites para o cinema, tá bom? O WhatsApp é 12 997 167989. Ó, e tem perguntinha direto do Açaí Colinas para a doutora Cláudia, vamos ver? Aqui no Açaí Colinas com o seu José, que assiste a gente. Sim, assisto você praticamente quase todo dia. Trocou até a moça lá, né? Isso, Ana Flávia. Ana Flávia, né? assim. Bacana. A outra também era bem engraçada. A Águida. A Águida. Ela tá lá no litoral. Tá no litoral? Tá. Não. Com a gente ainda também, né? Seu José, eu queria saber, o senhor já é aposentado? 16 anos, 17 anos aposentado.
E você chegou a fazer a revisão da aposentadoria? Fiz, sim, fiz. Um ano depois já fiz e já saiu. E valeu a pena? Pra você? Valeu a pena, graças a Deus. Vamos entender como que funciona essa questão para quem é portador de deficiência. Se existe como mudar e alterar esse valor também? Olha que pergunta incrível. Você faz sempre boas perguntas, mas essa você me surpreendeu. É porque essa eu fiquei na dúvida na hora que ele estava falando, doutora. Olha só. Tem ou não tem? Tem. Tá. E olha, é interessante, viu? Eu vou fazer um engajamento sobre isso. Que legal. Por Faz quê? um post. Porque assim, olha, a lei do deficiente, ela existe já há algum tempo. Mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, elas deixam de exercer o seu direito por falta de conhecimento. E aí, se você se aposentou lá atrás e foi uma aposentadoria comum, né, uma aposentadoria por tempo de contribuição comum, ela provavelmente teve uma incidência de fator previdenciário que reduziu a sua renda. Então, se você tiver laudos médicos que comprovem que você tem aí uma deficiência a longo prazo, aí vai ter que ser avaliado o tempo de contribuição e em que momento essa deficiência ela ocorreu, para aí fazer essa conversão do benefício de aposentadoria comum, né, aposentadoria por tempo de contribuição comum, para aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí provavelmente vai aumentar a renda, porque olha só que informação importante. Quem se aposenta por tempo de contribuição na aposentadoria especial da pessoa portadora com deficiência, não tem incidência de fator previdenciário, então é 100% da base de cálculo. Olha. E outra coisa, gente, o prazo para fazer essa revisão é de 10 anos a partir do momento que o benefício foi concedido e o recebimento da primeira parcela. Então, corre fazer a revisão do seu benefício, aí que pode valer muito a pena. Sabe uma dúvida que eu tenho? Entre essas leis e essas regras desses benefícios, tem diferença para homem e mulher? Tem diferença sim, em todas as modalidades de aposentadoria, na aposentadoria por idade ou na aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hoje, quando a gente fala em aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher, ela aposenta com 15 anos de contribuição e a idade é reduzida em relação ao homem, que é de 62 hoje, após a reforma de 2019, e para os homens manteve 55 anos, 65 anos. Quando é na modalidade D, a pessoa portadora de deficiência tem uma redução em 5 anos da idade. Então, a mulher na verdade, leva em consideração até a lei antiga dos 60. A mulher é com 60 e os homens, mulher com 55 e os homens com 60. Mas para isso, gente, tem que ter 15 anos de contribuição como deficiente, né? Na aposentadoria por tempo de contribuição, nessa categoria de aposentadoria especial para pessoa portadora de deficiência, vai depender do grau da deficiência, se é leve, moderado ou grave. Aí sim vai ter uma redução do tempo e existe uma diferença entre o homem e a mulher para equiparar, né, com a outra aposentadoria. Então, só a título assim, só para não passar muito número aqui, senão as pessoas ficam malucas em casa, se a deficiência ela for grave, a redução ela é de 10 anos. Né? Então, reduz aí de 35 o homem para 25 e a mulher para 20. Tá certo. Doutor, o Renato mandou para a gente uma pergunta muito interessante, necessária para a gente citar aqui. Participe você aí de casa também. Comenta o seguinte, né? Que não, ele não faz planejamento previdenciário. E eu acho que o questionamento dele é um que muita gente passa. Mesmo com atestado médico caracterizando que a pessoa tem, né, incapacidade de longo prazo, mas em uma perícia de 5 minutos, o pedido é negado. Isso pode acontecer contrariando o diagnóstico de outro médico? Ai, Renato, difícil, viu, doutor? Isso acontece muito. Então, a resposta para o Renato é a seguinte. Renato, isso não pode acontecer, mas acontece. Infelizmente. Isso não pode acontecer. Não é justo, né, que seja dessa forma. Mas, infelizmente, existe aí uma banalização, né, e uma descredibilidade também de alguns laudos. Então, às vezes, por causa de alguns, a maioria acaba caindo nessa vala comum, vamos dizer assim, popularmente, né? O que eu faço, então? Então, eu vou dar aqui algumas dicas. Reúna o maior número de laudos possíveis, do período que você está incapacitado, né?
não tente aí burlar o sistema com teatralidade, como às vezes muita gente aconselha, isso não é adequado. O perito que está lá, ele, independente da área de especialidade, vamos imaginar que ele está lá fazendo aquele trabalho há muito tempo. Então, ele tem um grau de experiência para fazer aquilo. Não é correto, não é justo que ele faça essa avaliação em 5 minutos. Mas, se você levar nesse momento da perícia, hoje para você pedir a perícia, você vai lá no Gov e junta todos os documentos. Então, muitos documentos, da incapacidade, laudo, junta tudo. Se não for avaliado adequadamente, você pode entrar com um recurso administrativo. Se não der certo um recurso administrativo, que às vezes demora excessivamente, você já preparou todo aquele procedimento para entrar com uma ação na justiça e aí assim ter o seu direito aí reconhecido, essa incapacidade avaliada de uma forma mais criteriosa, né? Mais correta. É isso que a gente espera, é assim que você tem que proceder, vocês que estão em casa. Olha lá, fica a dica, viu? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, vou deixar o Instagram da doutora Cláudia, tá? DRA de doutora Cláudia Veneziani. Ela posta muito conteúdo sobre a Previdência, então é muito bacana acompanhar também para vocês ficarem informados, tá, gente? Fica aí a dica do perfil da doutora Cláudia Veneziani. Olha lá, não mudou muito, né? Inclusive aumentou um pouquinho, né, a hashtag não? É verdade, aumentou, né? Que triste. A gente precisa pensar no futuro, tá? Quero só lembrar também, antes de continuar com o assunto, que você pode mandar perguntinha para a nossa convidada. A gente tem um sorteio já no próximo bloco, um par de convites de cinema para você, tá certo? Então manda para o nosso WhatsApp aqui com o hashtag Falando Nisso. Tá o tempo todo na tela para você anotar. E tem mais perguntinha direto do Açaí Colinas para a doutora Cláudia, vamos ver. Oi, doutora Cláudia, eu estou aqui no Açaí Colinas com a Nadir, estamos conversando sobre a aposentadoria no estúdio. Quero entender, você já é aposentada? Já sou aposentada. Você se aposentou por quê? Por tempo de Por trabalho? tempo de trabalho. Eu trabalhei no hospital, né? Eu era técnico de enfermeira. Tá certo. Vamos entender se a pessoa com deficiência, você acha que existe algum tempo diferente de aposentadoria? Como é que Eu funciona? acho que sim. Eu acho que sim, né? Vamos confirmar com a doutora Cláudia? Tem sim, gente. Tem um direito à redução aí do tempo de contribuição, dependendo do grau dessa deficiência. Se ela for leve, moderada ou grave, aí vai ter uma redução do tempo de contribuição. Em alguns casos de até 10 anos, né? Existe uma diferença aí entre a redução para as mulheres e para os homens. E o cálculo, ele é bem complicado. Então, se você teve alguma deficiência aí ao longo da sua vida produtiva, é interessante fazer realmente um planejamento previdenciário. Porque como que funciona esse cálculo? O tempo que você tiver anterior a essa deficiência, ele vai sofrer uma redução, de acordo com uma tabela, que é um pouco complicado de explicar assim, pode confundir a cabecinha de vocês. E aí, a partir desse momento que houve a comprovação da deficiência, você tem uma vantagem. Então, a gente costuma dizer que primeiro você tem perde para depois ganhar lá na frente. Então, a importância do planejamento previdenciário. E só para pegar o gancho, você que está em casa e trabalhou em atividade especial por risco biológico, médico, enfermeira, qualquer outro aí da área da saúde, também tem direito a uma aposentadoria especial. Legal, ó, a gente estava mostrando Caraguatatuba agora, tem participação lá diretamente de Caraguá, hein? A Creuza está falando o seguinte: eu sou uma pessoa com deficiência autismo nível 1, gostaria de saber um pouco sobre o direito previdenciário do autista, CLT ou não CLT, e nesses casos, doutora? Tem direito sim, é considerado como uma deficiência, né? Vai ter que avaliar o grau, né? Porque depende muito de como não só o autista, mas também hoje a visão monocular. Nós temos aí a fibromialgia, que foi recentemente reconhecido como uma deficiência, né? Uma legislação que foi aprovada agora no mês de julho, acabou de sair do forno. Vai ter uma vacância que vai entrar em vigor, começa a valer a partir de 2026. Mas essa deficiência, ela tem que ser comprovada e vai ser avaliada de acordo com um laudo médico e social. A gente chama de perícia biopsicossocial, para avaliar qual que é o grau de integração dessa pessoa na sociedade. E aí avaliar, através de uma pontuação que é feita pelo INSS, né, como que fica aí a sua colocação no mercado de trabalho. E aí, a partir dessa avaliação e essa pontuação, que a Previdência vai dizer se é grave, se é moderada ou se é leve. Mas sim,
tem o direito, mas olha, não demore para procurar os seus direitos, porque a gente viu aí na enquete que as pessoas não planejam, Verdade. né? Então, pessoal, a hora de planejar foi ontem, na verdade, Já né? passou, né? Não dá para você esperar completar 50, 60 anos para daí planejar. Você tem que começar a planejar antes. Como é que eu vou contribuir, como é que eu vou ficar a hora que eu não estiver mais ativo no mercado de trabalho, né? Então, usem os seus direitos, esses benefícios que as novas legislações estão trazendo, né? Para garantir, sim, direitos futuros. Sim. Se não passa. E a vida está passando tão rápido, né? Então, realmente, fica o alerta para vocês. Como, doutora, a gente está com muita perguntinha, a gente vai se ater à participação das pessoas, tá Ótimo, bom? Que está perfeito. bombando hoje. Obrigado, Tá. vocês de casa. Está dando essa audiência tão bacana para a gente. A Renata, ela manda uma mensagem aqui com o hashtag falando nisso. Vai concorrer ao sorteio no próximo bloco de um par de convites pro cinema. Sou aposentada por invalidez. Tenho distrofia muscular. Como faço para receber também aquele auxílio a mais na minha aposentadoria? Que auxílio seria esse, doutora? É um acréscimo de 25% que a pessoa que se aposentou por invalidez, só por invalidez, tá? Se ela tiver necessitada do auxílio ajuda de terceiros, né, para as atividades habituais, ela tem direito a esse acréscimo de 25%. E aí vai ser avaliado através de perícia também. Ótimo. Perfeito. Temos a Simone de Jacareí. Hashtag não, ou seja, ela não está se planejando, viu, gente? Não está pensando na aposentadoria agora, quer trabalhar muito ainda, aposentadoria para mais tarde. Mas quero saber com vocês se eu tenho direito ao INSS por causa de um câncer de mama que tive em 2021. Então, Nesses casos, se ela teve a incapacidade lá em 2021, ela teria que fazer o requerimento, né? Porque, suponhamos que você teve a incapacidade, tinha lá a qualidade de segurada e fez o requerimento e a Previdência negou. Aí sim você pode pedir esse direito retroativo, né? Essa concessão, comprova a incapacidade e vai ter o direito a receber os atrasados. Agora, se não fez o requerimento, infelizmente, não dá para pedir agora para a Previdência pagar o benefício lá de trás. Então vamos voltar para o assunto de hoje? Hora de ver as suas perguntinhas aqui no programa. Vamos ver a sua participação. Olha, Ana de Caraguatatuba. Boa tarde, minha querida. Recebo pensão por morte e tive um problema que não consegui resolver. O INSS informou que eu receberia um valor X, mas os mensais vieram bem abaixo. E o banco disse que é assim mesmo, mas sei que não é. Onde procurar, eu já sei te falar, minha amiga, no Instagram da doutora Cláudia. Pedi para o Gustavo já colocar aqui no GC. Mas o que pode ser feito, doutor? Fica esse conflito, né, de informações? Sim. Bom, a primeira coisa que precisa ser feito é ver a base de cálculo, né? Ver a base de cálculo. Provavelmente, se a Previdência informou o valor e está vindo a menor, existe aí um erro realmente. Pode ser um desconto de algum consignado que, de repente, a senhora não fez e está vindo descontando. Mas é preciso olhar detalhadamente aí a base de cálculo e a concessão, porque a pensão por morte, ela teve uma mudança aí na base de cálculo que não é mais 100% do benefício do instituidor, né? Então seria aí 60% do valor, mas cabe sim uma revisão aí do benefício e aí, como o Lucas disse, importante procurar um advogado especialista na área. Já deixamos a dica, né? O Instagram da doutora Cláudia. O Ricardo Nunes também fez uma participação aqui com a gente. Boa tarde, a minha tia queria saber sobre os descontos do INSS. Meu tio morreu e teve o desconto, mas não conseguiu no correio. Ela foi no INSS e não deram resposta. O que ela pode fazer nesse caso, doutora? Ela é pensionista, né, pelo que eu entendi, né? Então ela tem o direito sucessório aí de pedir o ressarcimento desses valores. Importante também fazer uma avaliação aí para poder pedir essa restituição por sucessão. É possível. Olha que interessante, a Poliana traz para a gente aqui na verdade, informação que a doutora já confirmou, né? Doutora, eu fui diagnosticado com fibromialgia há 20 anos atrás. Soube que essa condição foi reconhecida como deficiência. Qual o processo devo seguir para ter direitos PCD? Hoje sou autônoma, não contribuo, mas já contribuí por pelo menos 20 anos. Como ela já tem aí o diagnóstico há mais de 20 anos, precisa ser feita aí uma análise de acordo com a legislação que passa a valer a partir do ano que vem, né? Mas provavelmente vai haver aí uma adequação dessa legislação para beneficiar e para fazer esse cálculo aí. Ela pode sim já buscar os direitos, já começar a preparar a documentação, vai ter direitos previdenciários.
tem direito à redução aí de impostos para compra de veículos, né, no IPI e no IOF, e alguns estados a redução do IPVA, então tem que verificar tudo isso. Eu recomendo que você procure um advogado para ver qual é a melhor forma de assegurar os seus direitos futuros. Olha, a Cristiane de Taubaté. Ela é manicure, está com problema nos ombros e cotovelo, já fez cirurgia nas 2 mãos e no ombro, tem problema no joelho e contribui com o INSS há 18 anos. Ela quer saber se já pode aposentar devido a esses problemas. Já tem 55 anos, olha lá. 55 e 18 de contribuição, a gente só precisa confirmar em que momento que deu aí todas as CIDs dessa doença, que pode sim ser considerado como uma deficiência. Mas aí precisa avaliar o seu caso concreto, em que momento isso se deu. Porque aí 15 anos de contribuição, mas tem que ser ao longo da vida e comprovando aí que já tinha essa deficiência lá de trás. Se não foi, aí tem que ser avaliado o seu caso de forma mais detalhada. Tá certo. Rapidinho dá pra gente responder a pergunta da Simone, que já vai concorrer ao sorteio, que já vai entrar para vocês. Tenho fibrose pulmonar, estou afastado pelo INSS e recebo benefício por incapacidade temporária. Tem como me aposentar por este problema? Bom, se você está recebendo o benefício por incapacidade, a depender da sua base de cálculo, o benefício é mais benéfico, é 0,91% o benefício por incapacidade. Então é importante avaliar certinho o seu caso, o grau dessa incapacidade e se realmente vale a pena você pedir aposentadoria por invalidez neste momento. Então, se você quiser saber mais, a gente vai deixar mais uma vez aqui o Instagram da doutora Cláudia Veneziani, que fala sobre previdência lá. Você pode tirar suas dúvidas, mandar uma mensagem para ela, que ela posta bastante conteúdo, tá vendo? Ó, sobre previdência para tirar as dúvidas de vocês, viu, gente? Pode mandar perguntinha. Vamos rapidinho fazer o nosso sorteio? Pra gente, então, valorizar a sua participação. Hashtag falando nisso. Quem leva hoje o par de convites para o Cinemark é o ou a, vamos ver a pessoa sortuda, Adriana Ramos. Um beijo, Adriana. Nossa produção vai entrar em contato com você. Sim, obrigada pela sua participação, viu? Amanhã é o dia do colesterol, né, que a gente vai ter aqui. E a gente quer cuidar, então, do nosso coração, da nossa saúde, e conta com a sua participação. Primeiro, doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Tá doutora? lindo o cenário, amei. Que As bom. cores, super alegre. Volte sempre. E feliz de estar aqui com vocês Que bom. novamente. Perfeito, a gente te espera aqui na próxima. Voltarei. E até amanhã, então. Fiquem com Deus. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pela companhia. Tchau, Até. tchau.